Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta semana, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber como foi a participação da paróquia São Pedro de Garibaldi no Festival do Bróstoli. Também como foi a ordenação diaconal do seminarista Eduardo Cantelli. Vamos falar sobre o início das pré-romarias em preparação à 146ª Romaria de Caravaggio. Também a reinauguração, o restauro, da Capela do Santo Sepulcro em Caxias do Sul. Na sexta-feira, dia 25 de abril, em Caxias do Sul aconteceu a entrega da obra do restauro da Capela do Santo Sepulcro de responsabilidade da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Na tarde da sexta-feira, dia 25 de abril, aconteceu a entrega do restauro e inauguração da Capela do Santo Sepulcro em Caxias do Sul. Uma entrega emocionante para todos os que estiveram presentes. A atividade contou com a presença do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, do atual pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que atende a comunidade, o padre Josimar Romil, do chanceler do bispado e ex-pároco da paróquia de Lourdes, padre Leandro Teles, além do presidente da Associação dos Amigos do Museu, Dom José Barea, padre Cleiton Pena. O evento iniciou com uma cerimônia que teve importantes e emocionantes falas, seguido de uma visitação a todos os espaços da capela. Ao final, também aconteceu o descerramento da placa de inauguração. No final da tarde do domingo, 27 de abril, aconteceu a missa presidida por Dom José Gislon, bispo diocesano, em que foi realizada a dedicação da igreja e a consagração do altar. No sábado, 26 de abril, em Bento Gonçalves, aconteceu a ordenação diaconal do seminarista Eduardo Cantelli. Confira como foi a celebração. O dia de clima bom e temperatura agradável levou uma grande porção do povo de Deus ao Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, na manhã do sábado 26 de abril, para a missa solene, em que foi ordenado diácono o seminarista Eduardo Cantelli. O jovem de 26 anos recebeu o sacramento da ordem no grau do diaconado, em celebração presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Eduardo escolheu o Santuário Santo Antônio para a ordenação diaconal, pois foi nesta igreja que seus pais, Gilmar e Dalvina, se uniram em matrimônio e onde ele foi batizado. Além do expressivo número de fiéis da paróquia Santo Antônio e da paróquia de São Marcos de Farroupilha, esta última paróquia de origem de Cantelli, que nasceu no distrito de São Pedro, lideranças de diversas paróquias e comunidades, animadores vocacionais e jovens acompanhados pelos grupos vocacionais lotaram o Santuário Santo Antônio. Numeroso também foi o grupo de padres, religiosos, religiosas e seminaristas da Diocese de Caxias do Sul e de outras dioceses vizinhas. Eduardo iniciou a sua caminhada em 2014, quando começou a participar do grupo vocacional de Bento Gonçalves. Em 2017, cursou a etapa do propedêutico e de 2018 a 2020 realizou a etapa do discipulado, também chamada de filosofia, estudando na Universidade de Caxias do Sul e residindo no Seminário São José. Em 2021, iniciou o estudo da teologia na etapa da configuração na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 2023, o neodiácono realizou seu estágio de experiência missionária na Arquidiocese de Manaus e na Diocese de São Gabriel da Cachoeira. Ao longo dos anos da teologia, realizou sua pastoral aos finais de semana, sempre vinculado ao Sagrado Coração de Jesus. Em 2021 e 2022, na paróquia do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, e em 2023 e 2024, na paróquia do Centro de Farroupilha. No período de síntese vocacional, neste ano de 2025, ele foi designado para a paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, em Caxias. Agora, como diácono, Cantelli será o cooperador paroquial para atender o povo daqueles bairros da zona norte de Caxias do Sul. Em sua homilia, o bispo diocesano Dom José Gislon salientou que a vocação do diácono é o serviço. O diaconato de transição, que é recebido por quem aspira ao sacerdócio, não é apenas um estágio preparatório para o sacerdócio, mas também uma profunda expressão sacramental da diaconia, serviço, que é essencial para o sacerdócio. Esse período deve imbuir o futuro sacerdote de uma compreensão profundamente enraizada do serviço,
como uma dimensão fundamental de seu ministério, alinhando-se com a missão de Cristo de servir. Portanto, configurar-se a Cristo, o servo. Essa configuração não é meramente temporária, ela molda permanentemente sua identidade. Como ministro chamado a servir, influenciando fundamentalmente a maneira como ele viverá o seu sacerdócio. O serviço aprendido e vivido como diácono não cessa com a ordenação sacerdotal, ao contrário, ele se torna o alicerce por meio do qual o ministério sacerdotal é expresso. Querido filho, vive intensamente a tua vocação, dom de Deus. Que o teu ministério diaconal não seja só um tempo de espera para a ordenação sacerdotal, mas uma graça para servir o Senhor no serviço aos irmãos e irmãs. Serás um ministro de Jesus Cristo, que se manifestou como servidor dos seus discípulos. Cumpre generosamente a sua vontade e na caridade serve com alegria, tanto a Deus como aos irmãos e irmãs. No silêncio do teu coração, peça cotidianamente: Senhor, ensina-me a reconhecer-te no sagrado pão da Eucaristia, mas também no repartir o pão com os pobres e necessitados. Após a homilia, Eduardo fez o seu propósito e prometeu obediência diante do bispo. Logo depois se prostrou ao chão em sinal de despojamento e entrega, ao passo que toda a igreja cantava a ladainha de todos os santos, pedindo a intercessão da Igreja Celeste sobre o eleito para o diaconado. Feita a prece de ordenação e tendo o bispo feito a imposição das mãos sobre o neodiácono, ele recebeu a estola diaconal e a dalmática. Eu estou aqui. Deixa sua terra por mim, seus pés por mim, seus filhos por mim encontrará. Findando o momento da vestição, Dom José Gislon lhe entregou o livro dos Evangelhos e lhe deu o abraço da paz. Cantelli escolheu como lema de ordenação a passagem dos discípulos de Emaús, narrada no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Reconheceram-no ao partir o pão, é a frase que norteia o serviço diaconal de Cantelli. No seu agradecimento final, recordou a figura e a missão do Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril e sepultado naquele 26 de abril. A Francisco, a minha gratidão por ser o Papa da minha juventude, dos meus anos de seminário. Tanto nos ensinou, mostrou que a Igreja é para todos, que deve ter misericórdia e, sobretudo, ensinou a levar a alegria do Evangelho. Muito obrigado, Francisco. O novo diácono, junto com seus pais e padrinhos de batismo, voltou à pia batismal e beijou-a, recordando que foi este o sacramento pelo qual passou a fazer parte da família de Cristo e que o batismo é fonte de todas as vocações. Ele expressou a alegria de dar o seu sim à Igreja nesse passo em direção ao sacerdócio. O pão partido é o sacramento da presença do Senhor ressuscitado em sua Igreja. O pão partido é sinal de presença. Assim podemos nos perguntar: o que faz um diácono? Para mim, a configuração a Cristo servo responde: parte o pão. Parte o pão da palavra, do qual é constituído mensageiro. Parte o pão eucarístico e o reparte entre os fiéis. Parte o pão da caridade, quando se mostra servo de todos. Assim se poderá dizer: os discípulos de outrora e nós hoje reconhecemos Jesus no pão partido. Do mesmo modo, o diácono poderá ser reconhecido
ao partir o pão. Antes da bênção final, num momento emocionante e de forte apelo vocacional, o diácono Eduardo Cantelli convidou todos os seminaristas e vocacionados para se colocarem nos degraus do presbitério e pediu à comunidade reunida que rezasse a oração pelas vocações. Juntos rezemos. Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos deles, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Também no sábado, 26 de abril, iniciou a programação das pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, na preparação para a grande festa dos dias 24, 25 e 26 de maio. Confira! Na manhã do sábado, 26 de abril, aconteceu a 11ª Romaria dos Motorhomes ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Mais de 70 veículos e mais de 1.000 pessoas participaram do encontro, que faz parte da programação em preparação à 146ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Os participantes da Romaria dos Motorhomes saíram de Caxias do Sul, dos pavilhões da Festa da Uva, às 9 horas, e chegaram ao santuário por volta das 10h15, onde foram acolhidos pelo padre Johnny Fachinelli e participaram em seguida da missa das 10h30 da manhã. Segundo um dos membros da Romaria e membro do Conselho Econômico do Santuário, Gilberto Galafassi, foi um momento de grande devoção e fé. Olha, muito emocionado mesmo, honrados em estar fazendo a abertura então da primeira pré-romaria, em preparo então a 146ª Romaria de Caravaggio, que vai acontecer 24, 25 e 26 de maio. Nós então estamos no dia 26, que hoje é um dia votivo de Nossa Senhora, é exatamente um mês do dia 26 de maio, e estamos muito felizes de estar aqui, então, marcando esse começo de toda esse movimento que vai acontecer a Caravaggio, então, de agora até o dia 26 de maio. A 18ª Romaria dos Caminhoneiros, realizada na tarde do sábado, também lotou a esplanada do Santuário de Caravaggio. Conforme dados apresentados, o evento reuniu mais de 350 motoristas de caminhão em um momento de fé, reflexão e agradecimento. Os participantes iniciaram a procissão às 3 da tarde e chegaram ao santuário por volta das 4 horas, onde foram acolhidos pelo reitor, padre Ricardo Fontana, e posteriormente participaram da missa das 5 da tarde. No final de semana, 25, 26 e 27 de abril, a cidade de Garibaldi recebeu o Festival do Grostoli e a paróquia São Pedro de Garibaldi participou ativamente do evento. A Pascom da paróquia de Garibaldi preparou uma matéria para você. Ocorreu no último final de semana, no Largo da Igreja Matriz São Pedro, a 4ª edição do Festival do Grostoli. O evento, que teve início na sexta-feira, 25 de abril, contou com a participação de 15 comunidades da paróquia São Pedro de Garibaldi, bem como da paróquia São Marcos de Marcorama, que comercializaram essa iguaria de diversos sabores, como grostoli fofo, grostoli seco, grostoli salgado, dentre outros tipos. No total, estima-se que cerca de 80.000 pessoas participaram do evento e foram comercializados aproximadamente 725.000 grostolis. Na ocasião, também participaram outros expositores, comercializando hambúrgueres, pizza, feira de artesanato, dentre outros itens. O evento proporcionou momentos de alegria e principalmente de união e recordação do aniversário de 150 anos da imigração italiana na região, uma vez que a receita desta delícia foi trazida pelos imigrantes europeus e passou de geração a geração, como nos conta a dona Ana Mânica. E nos conta então como que a senhora aprendeu a fazer os grostolis? Com a minha mãe, tá bom? E qual que é a receita de grostoli que a senhora mais gosta? Eu gosto das duas, o fofo e também o fino doce. Qual é a receita do grostoli? A receita dos grostoli, uma receita simples é 6 ovos,
uma xícara de nata e mais 2 colheres, uma xícara de açúcar e mais 2 colheres, uma xícara de leite, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. Aí é bem batido com a mão, depois vai acrescentando a farinha e ele bem molezinho. Depois ele é botado num saco plástico e botado na geladeira. Quanto mais ele fica lá, melhor a massa fica. Até os 3 dias o grosso ele fica sempre melhor e mais fofinho. E depois é tirado da geladeira meia hora antes, por causa que daí com a geladeira ele fica meio durinha a massa. Daí tem que espichar, deixar meia hora fora, depois amassar ele bem, depois vai espichando, a massa bem grossinha, é cortado, virado, fritado, é passado com açúcar, com canela e ensacado para vender. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. E este segundo bloco nós vamos dedicar ao programa Razões da Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Caxias do Sul e que, nesta semana, reflete sobre o conclave, a escolha do Sumo Pontífice, e também a relação entre o filme Conclave, que ganhou o Oscar, também com a realidade de como acontece a escolha do novo Papa. O padre Leandro Teles, que é doutorando em Teologia Moral e também chanceler do Bispado e reitor do Seminário Maior São José, nos ajuda a entender um pouco mais. E aqui agora eu vou juntar 2 perguntas, uma outra pergunta que a Regina fez e também uma pergunta do Matheus Ferronato, da paróquia de São Pedro de Garibaldi, que aqui vão abordar a questão do filme Conclave, que ganhou o Oscar nesse ano e que agora com a morte do Papa Francisco e a escolha da data do novo conclave, então tem estourado os streamings, né? E as pessoas estão assistindo bastante. O que o filme Conclave tem de verdade ou ficção com relação à realidade vivida pela Igreja nesse período? O filme Conclave é um filme adequado para o fiel católico assistir ou é um filme tendencioso? São 2 perguntas bem profundas, sérias, então não é fácil de responder. Parabéns aos que fizeram a pergunta, são muito inteligentes. Eu fui assistir este filme ainda no cinema. Quando saiu no cinema, eu fui para ver. Porque uma das coisas importantes é isso, a gente precisa ver, né? Se é um filme, temos que ver, se é um livro, temos que ler, para poder primeiro compreender o que aquilo ali está dizendo, né? Qual é o conteúdo mesmo que tem ali, para depois podermos fazer um discernimento e emitir um juízo também fundamentado de nossa parte sobre aquele conteúdo. Eu não posso falar de algo que eu não conheço, que eu não estudei, que eu não vi, que eu não li. Então, eu preciso tomar conhecimento da coisa. E eu também fui ver para ver do que se tratava. De fato, é uma ficção,
né? Então, primeiro ponto, é uma ficção. Como é o normal das ficções, misturam elementos verdadeiros, digamos assim, né, fatos, com fantasia, com ficção, com, né, todo o enredo do filme para causar a polêmica e tal. Nesse sentido, sim, é um filme tendencioso. Certamente é um filme tendencioso que faz uma caricatura da realidade. Mas nós temos ali elementos que correspondem a fatos, a realidades, que todos nós sabemos que são questões públicas, até mesmo, por exemplo, a questão de uma certa divisão que existe entre correntes teológicas diferentes, não é? Uma linha mais progressista entre os cardeais, uma linha mais conservadora, os moderados. Isto é normal, todo mundo sabe, nós sabemos, isso é algo normal na vida da igreja, na história da igreja, nas dioceses, entre os teólogos, entre os bispos. Isto não há problema nenhum, enfim. E é claro que no conclave também acontece isto, porque nós estamos falando de pessoas humanas. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que conduz a igreja, isto é sem dúvida. Mas também existem as diferenças de pensamento, de compreensão, linhas teológicas e eclesiológicas diferentes. Isso é a parte humana da igreja que também está aí e faz parte do conclave. Prova é que o próprio filme mostra que no fim do conclave, é o Espírito Santo que resolve todo o problema, toda a polêmica. Porque o resultado é surpreendente, é inesperado, não é nenhum daqueles que estavam sendo os protagonistas, né? Por isso que tem na igreja também esse ditado muito verdadeiro. Entre os cardeais, quem entra no conclave papa, sai cardeal. Ou seja, os papáveis, né? Todos esses papáveis, que são os favoritos, que a imprensa e outras pessoas dizem que são os favoritos para serem eleitos, provavelmente não serão eleitos. Haverá uma surpresa, uma coisa inesperada. Isso tem acontecido nos últimos conclaves, por exemplo. Lembrando a homilia do Papa Bento XVI, lá de 12 de junho de 2011, o Espírito Santo anima a Igreja. Ela não deriva da vontade humana, da reflexão, da habilidade do homem ou da sua capacidade organizativa, porque se fosse assim, ela já teria se extinguido há muito tempo, do mesmo modo como passam todas as realidades humanas. Ela, a Igreja, ao contrário, é o corpo de Cristo animado pelo Espírito Santo. Aqui a pergunta que é o tema do nosso programa de hoje. Como o Espírito Santo age no conclave para que a unidade possa ser construída? Eu penso que o Espírito Santo age no conclave da mesma forma que ele age em toda a igreja de forma ordinária. Por mais que o conclave seja um momento extraordinário da vida da igreja, e é um momento extraordinário porque não é algo histórico. É algo histórico, não é todo dia que acontece. Mas o Espírito Santo vai agir ali da mesma forma que age na vida ordinária da igreja. Nas dioceses, nas conferências episcopais, nos sínodos, nos concílios, no magistério ordinário do Papa, no magistério ordinário dos bispos. O Espírito Santo conduz a igreja no conclave, como conduz a igreja no dia a dia, nas grandes e nas pequenas decisões. Os santos, por exemplo, né? A santidade da igreja. Quando nós olhamos para a vida dos santos, para o testemunho dos santos, não só dos santos canonizados, mas dos santos populares e dos santos vivos,
Ali nós vemos a ação concreta do Espírito Santo. Por sinal, celebramos ontem, né, dia 29, a Santa Catarina de Sena, uma mulher medieval que foi um instrumento do Espírito Santo para o papado. Falou diretamente aos papas do seu tempo e fez o Papa retornar de Lyon para Roma, para a sede de Pedro em Roma, e veio de uma mulher humilde, uma monja, que tinha uma sabedoria tão grande, ela é doutora da igreja, né? Então, dessa forma, através de pessoas, de bispos, de padres, de santos, de papas, de leigos, o Espírito Santo vai falando, vai mostrando. São os profetas, os grandes profetas da igreja, que podem ser santos, podem ser leigos, homens e mulheres, bispos ou não, mas são eles que falam através do Espírito Santo e vão indicando os caminhos da igreja. Como tivemos este grande exemplo e temos do sínodo, que ainda tem um tesouro a ser explorado por muitos anos. É assim que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja, por este caminho, por esta via espiritual, e a base de tudo isso, como já falamos, é a oração. Sem a oração, não se vai a lugar nenhum. É através da oração que o Espírito vai se manifestando para conduzir a igreja. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.